Oi! Hoje é a resenha do conto Os Olhos que Comiam Carne, escrito por Humberto de Campos, aqui da coletânea Medo Imortal, Academia Sobrenatural Brasileira de Letras, dentro do nosso projeto Mês do Terror, edição 2022. Na manhã seguinte ao aparecimento nas livrarias do 8º e último volume da História do Conhecimento Humano, obra em que havia gasto 14 anos de uma existência consagrada inteira ao estudo e à meditação, o escritor Paulo Fernandes esperava, inutilmente, que o sol lhe penetrasse no quarto. Estendido, de costas, na sua cama de solteiro, os olhos voltados na direção da janela que deixara entreaberta na véspera para a visita da claridade matutina, ele sentia que a noite ia se prolongando demais. Assim começa Os Olhos que Comiam Carne, escrito por Humberto de Campos, que conta a história deste xará aqui que vos fala. Sim, Paulo Fernandes tem uma situação estranha ao acordar, né? E na verdade, logo depois, acabamos por descobrir que meio que ele já sabia que um dia isso poderia acontecer. Sim, havia um prognóstico de seus médicos de que em algum tempo futuro ele poderia ter problemas na sua visão. E de fato é o que acontece justo no momento que ele esperava muito, né? A sua carreira de escritor, né? Está muito bem descrito que ele é um cara famoso, consagrado, aquelas coisas. Mas os infortúnios chegam a qualquer um, não importa a sua condição social ou intelectual. Sim, um dia a casa cai. E é justamente o que acontece então com ele aqui no princípio de sua história. Mas é um momento de tensão com certeza para ele, algo que ele já esperava, e por ele ser até uma pessoa bem formada intelectualmente, digamos que ele não está tão apavorado com isso. Caramba, ele é um cara esperto, não é uma pessoa simples, não tem ideias pequenas. Ele entende o mundo, as dificuldades que o mundo pode oferecer a uma pessoa. Digamos que ele sim está de boa, mas será que ele está realmente confortável nessa situação que ele sabia que um dia ele ia ficar cego? Bom, eu não vou dar nenhum outro detalhe, porque senão estraga a experiência de quem ainda pretende ler este conto. Minha avaliação do texto. Com essa história aqui de Humberto de Campos, chegamos ao final então de Medo Imortal, Academia Sobrenatural Brasileira de Letras, para essa edição 2022 do Mês do Terror. E olha, sim, é uma boa história para a gente fechar todo esse ciclo. Pois é, histórias, vamos combinar, não foram lá muito interessantes aqui nesse ano, mas essa história aqui de Humberto de Campos meio que consagra também uma coisa que a gente já havia percebido nos seus dois textos anteriores. Ele gosta de criar principalmente um certo ponto, um foco assim de tensão, e o resto, digamos que não é necessário de fato para ele construir a sua narrativa. Sim, a base toda aqui é que este cidadão, escritor, consagrado, famoso, ficou cego. E mesmo que eu havia dito que ele de alguma forma já estava meio que consciente do seu futuro e que agora chegou da possibilidade dele ficar cego, existe sim alguma maneira talvez de remediar o que lhe aconteceu. Um certo cientista famoso, cirurgião de olhos, tem lá um certo tratamento. E é então a partir disso que o texto começa a ganhar um sabor então estranho, com um viés até de ficção científica, primeiro antes de algo de terror de fato. Sim, no começo aqui da narrativa você tem até uma certa tensão, porque no trecho que eu narrei para vocês, que é o começo de fato do conto, você já percebe que o escritor ele está numa certa situação incômoda. E sim, nos parágrafos seguintes é muito bem descrito como ele tem a consciência que está cego. Isso é muito bem colocado por Humberto de Campos, né? Quando ele tem a sensação que talvez ele está equivocado. Não, peraí, eu acho que eu acordei pensando que é de manhã, mas na verdade não é. Mas ao mesmo tempo ele já se apercebia dos sons em volta ali do seu quarto, né? Tanto ali da sua própria casa, nos cômodos vizinhos, como também lá fora, na rua, aquele barulho do cotidiano. E aos poucos, quando ele vai se
tocando que talvez há algo errado, e na verdade a confirmação só vem quando um empregado vem atender ao seu chamado, é que realmente cai a ficha que aquilo que ele já esperava aconteceu. Mas de qualquer forma, a esperança dada por esse pesquisador, cientista, cirurgião, algo que pode ser tentado, mas sempre lembrando que ele era um sujeito, como eu disse antes, preparado para a sua dor. Então há uma certa até comoção de pessoas sabidas que ele é uma pessoa importante, que esta gravidade que lhe ocorreu, né? Para o escritor, caramba, o escritor necessita, obviamente, de poder ler as próprias coisas que escreve, né? Imagine para outros afazeres menores, mas de qualquer forma, digamos, há uma perda da cultura, né? De se constatar que um escritor não pode mais exercer a sua profissão de uma maneira pessoal, né? Só a própria pessoa que eu digo. Claro, pode ser ajudado por outras pessoas, né? Escrevendo, datilografando, né? Assim, falando de datilografia, né? A história é de 1932. Então podemos até considerar que certas tecnologias também possam ser possíveis sem a gente cair exatamente no campo de uma certa fantasia de ficção científica, que é o que aparenta, como eu coloquei, o comecinho aqui então desse texto, né? Como se não? O começo é bem na pegada assim da tensão, um pouquinho de uma coisa do horror se instalando na mente dele, embora ele seja uma pessoa sábia, passa por um pouco de ficção científica, mas também uma certa realidade possível lá para aquelas décadas em que o texto foi escrito. Bom, indo de fato ao ponto, né? Sim, o cara então, o famoso lá de fora, vem ao Brasil a caminho para a Argentina, provavelmente ele vai fazer uma outra operação por lá também. Então ele também é recebido com grande pompa, porque é um cara super famoso, ou seja, né? Tanto o paciente quanto o doutor envolve um monte de oba-oba. Isso é interessante também para o texto. E que num primeiro momento você possa até dizer, não, é só um excesso, é só um floreio. Não, faz sentido no finalzinho aqui desta narrativa. De qualquer forma, tudo é feito nos conformes, não há nenhum problema acontecido, então basicamente só resta esperar. O doutor lá diz que ele precisa de 15 dias para poder tirar as bandanas, ataduras, enfim, constatar que realmente a sua visão voltou, ou talvez tenha voltado parcialmente, não se sabe direito. De qualquer forma. Agora sim, qual é o tratamento que ele faz? Diz respeito, como eu coloquei, às questões que no primeiro momento parece ficção científica, mas também pode ser algo que a tecnologia lá daquela época possa ter alcançado. Faz-se referência, por exemplo, uma questão lá de raio-x, não sei o que, blá blá blá, que na verdade quando você lê, você nem dá lá muita atenção. Mas de qualquer forma, isso acaba servindo para o texto. Mas aí você fica pensando, né, caramba, né, como é que tudo isso vai terminar? Bom, e de fato, o término acontece super rápido, não há outra enrolação, porque a gente fica preparado, na verdade, para o momento onde se vai tirar, então, as bandanas. Como eu disse, o escritor trabalha com um ponto específico, ali é o momento clímax do seu texto. Enfim, e isso, claro, está lá no finalzinho da narrativa, ou seja, no ponto do spoiler. E aí eu sou obrigado a avisar para vocês que eu vou dizer como é que este conto termina. E se você não quiser saber porque está curtindo junto comigo o mês do terror 2022, aliás, para quem ainda não sabe, eu deixo aqui na descrição do vídeo o link desse livro para você poder adquiri-lo através da Amazon. E se você se vale daquele link ali, você acaba contribuindo para o canal porque eu ganho aquela comissãozinha de vendedor. Fim do jabá inesperado, vamos ao ponto. Ou seja, se você não quiser saber, dá uma olhada aqui nos capítulos do vídeo e pula lá para o instante onde eu atribuo uma nota aqui para esse conto. Porque agora eu vou dizer tudo exatamente como acaba o que está escrito aqui de Humberto de Campos. Então, enfim, o dia chega. Vai se tirar então as ataduras, ele vai poder enxergar. E sim, imediatamente que o último, a última rodada ali da gasa sai da frente do seu olho, ele abre, sobe as pálpebras, ele começa de fato a sentir a luminosidade entrar no seu âmago. Assim, ele não está mais cego, pois é, aquela escuridão profunda foi embora. Só que, aí que vem o problema, aí que vem o toque do horror. Pois bem, ele enxerga até demais. E aí a gente pode começar a pensar, peraí, o título, os olhos que comiam carne, caramba, que
noção, né, pavorosa que é colocada por essa expressão. Mas, no fundo, é algo figurativo, mas é o que dá a exata noção do que acontece. Bom, ele agora está com uma visão fantástica, digamos assim. De novo, o texto parte para um campo da ficção científica, também algo sobrenatural, podemos colocar da mesma maneira. Ou seja, o que acontece com ele é que ele enxerga demais, ele enxerga através das coisas. Lembra que eu citei aquele negocinho lá que a experiência do doutor lá de fora tinha a ver com raio-x? Exatamente. O que ele transformou então os olhos aqui do escritor é em 2 aparelhos de raio-x. Pois é, agora o Paulo Fernandes consegue enxergar através das pessoas. E, tal como uma chapa de raio-x, ele só vê o esqueleto ou coisas mais densas, como o ferro, né, que fica aquele borrão super claro numa chapa. Simplesmente isso. E para ele aquilo não é uma coisa tipo, pô, virei um super-herói. Não, ele se sente apavorado com aquilo, porque ele olha para a cara dos enfermeiros que tiraram a atadura, ele dá de cara com uma caveira aqui, olhando para ele, né? E se mexendo, olha para o outro lado, também ele dá de cara com uma outra caveira, né? Ele vê o corpo inteiro, né? Todo o esqueleto, na verdade, ele não vê mais carne. Esse é o ponto do título, né? Os olhos que comiam carne, é isso. Como os seus globos oculares viraram máquinas de raio-x, ele só vê ossos e materiais densos, como o ferro. Ele fica desesperado com aquilo, aquelas 2, 3 pessoas que estão ali dentro do quarto, né? Tudo ficou restrito, porque como eu havia colocado, havia um oba-oba, ele era uma personalidade. Muitas das outras pessoas que queriam ver, né, o exato momento onde ele tiraria, então todas as bandanas ficaram lá do lado de fora do quarto, lá no corredor. Realmente muita gente disposta a conferir que aquele grande nome brasileiro estava ok mais uma vez. Mas, como ele está ali apavorado dentro do quarto, de começar a ver caveiras, esqueletos se movimentando à sua volta, né? Aquela visão apenas branco e preta do que se tornou o mundo, na verdade, lhe dá uma angústia tão grande que ele sai correndo, então, ali do quarto onde ele está. E lá, então, chegando ao corredor, onde tem um monte de gente esperando para ver o resultado da operação, o que ele vê? Bom, ele praticamente vê um cemitério de pessoas, né? Porque ele só vê um monte de esqueleto pulando, sorrindo, abrindo a boca. Ele vai entendendo tudo, quer dizer, ele vai compreendendo o mundo de uma maneira completamente dantesca. Ele só vê esqueleto, ele só vê ossos, ele fica desesperado, ele volta então para o quarto onde ele estava, ele consegue se orientar mais ou menos, e aí vem a tragédia, aí sim o fim definitivo. Como ele consegue enxergar também as coisas sólidas, ele consegue identificar claramente, né, a figura de uma tesoura. Ele pega uma tesoura ali, que está provavelmente a tesoura que cortou as bandanas dele, e ele mete dentro das suas órbitas oculares e arranca os globos. Ah, pois é, ele prefere ficar cego novamente. Ou seja, todo aquele instante inicial lá do texto, onde apresentava um sujeito consciente da sua situação, se transforma em algo completamente que é apenas um animal inseguro, indefeso, vítima de um destino que ele não consegue compreender. A tensão colocada aqui pelo Humberto de Campos é muito interessante. Ele sabe construir habilmente essa situação de pavor crescente deste personagem. O jeito talvez que eu tenha contado aqui para vocês não tenha ficado tão impactante, mas lendo aqui o conto, sim, você percebe como ele é muito bem trabalhado. É uma coisa bem seca, não tem floreios. É um texto bastante interessante realmente do escritor brasileiro. Acho que, se não me engano, os outros 2 textos deles tinham algum rococó. Esse aqui é um pouco mais direto, com certeza. E isso é muito bom, dá uma atenção maior aqui, principalmente ao clímax e ao final do conto. Um texto, assim, impecável, podemos dizer. E claro, como enchi de elogios, então, esse desfecho aqui do conto, sim, na verdade, todo ele eu curti muito. Então, chegando o momento de atribuir aquela nota e encerrando em grande estilo essa edição do Mês do Terror, sim, para Os Olhos que Comiam Carne, de Humberto de Campos, eu atribuo, enfim,
Chegou a nota máxima. 5 asteriscos. Excelente texto. É daqueles que acho que dá para sim manter na memória durante muito e muito tempo. E bom, agora que acabou esta edição do mês do terror, o que vai vir agora no canal? Bom, vamos voltar ao tradicional projeto, que é Contos do Meio-Dia. Na verdade, o Contos do Meio-Dia apenas no mês de outubro muda de nome e fica focado apenas num gênero literário, no caso, horror e terror. Agora voltamos então a tudo que tem de bom, ou seja, uma boa variedade. Na próxima quarta-feira, voltamos então para o projeto Contos do Meio-Dia, edição 2022. Mas enquanto os próximos vídeos não chegam, deixo aqui do lado dicas de outras resenhas que já aconteceram aqui no mês de Halloween. E tchau!